Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. É isso que Deus quer para sua casa, para o seu lar, para você, para sua família. Elevar ela para outro nível, faça isso. Saia do nível 1, do nível 2, do nível 3 e assuma níveis maiores ainda. Porque quanto maiores os níveis, melhor será a sua família. E Deus tem isso pra gente. Por isso, vem comigo para a palavra nesse momento. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com o grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Capítulo 15 de Lucas e o versículo é o versículo de número 12. Olha o que diz a Bíblia. E o moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou refrisar. E o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu quero falar aqui hoje com você a respeito de duas lições aprendidas dentro da casa. Duas lições dentro da casa. Esse é o tema que eu quero falar com você. Por quê? Porque a casa, o lar, é o lugar de se aprender. Eu vou refrisar. A casa, o lar, onde nós habitamos, é o lugar de se aprender. As maiores lições da vida nós não aprendemos na rua. As maiores lições que levamos para a vida nós não aprendemos na escola. As maiores lições que levamos para a vida nós aprendemos dentro do lar, dentro de casa. E eu quero falar acerca de duas lições importantíssimas que esse texto vai revelar para nós. A saber, esta parábola quem está contando é Jesus. Jesus, ele é a sabedoria em pessoa. Ele sabia e sabe ensinar. Por isso eu quero chamar sua atenção para esse texto. É um pai de família. Ele tem dois filhos. E um dos filhos vai chegar para ele, a saber, o mais moço, e vai dizer: pai, me dá a parte da minha herança, aquilo que me pertence. E a Bíblia é clara em dizer, quando Jesus está contando a parábola, e o pai repartiu a herança para os dois. Aqui, ó, versículo de número 12. Dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, deu a cada um a parte da herança. Irmão, olha, é difícil entender o que está acontecendo na mentalidade desse moço. É difícil entender, porque isso tem que partir do pai. É o pai que tem que decidir, vou dar ou vou repartir a herança em vida, porque é costume deixar aí um testamento e a herança ser repartida logo após a partida do pai. Quando o pai parte para outra vida, aí divide-se a herança, mas há alguns casos que o pai dá a herança em vida, mas isso, a iniciativa parte do pai. Mas o moço, o filho mais moço, não sei o que passou na cabeça dele, é uma parábola que Jesus está contando, e o menino decidiu pedir ao pai a parte da herança. Agora, por que o menino quer a parte da herança? Por que ele quer a parte da herança, se ele tem toda a liberdade dentro da casa do pai? Poderia fazer o que ele bem quisesse, lógico, com a ordem e a decência, pedindo aí autorização do pai. Será que ele queria ser de maior, dono do seu próprio nariz? Será que ele achou que ele já tinha o conhecimento suficiente para se manter e fazer da vida dele aquilo que ele bem entendesse? Poderia ser. Algumas pessoas erram aqui, param de adquirir conhecimento, sai diante da pessoa que tem um conhecimento maior para oferecer e ele vai andar sozinho. Olha, conhecimento nunca podemos dizer chega, sei o bastante. Não, conhecimento nós temos que prosseguir e conhecer. A Bíblia diz: conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo. Precisamos ter esse segmento de prosseguir em conhecer. Olha, qual é a lição, qual é a primeira lição que aprendemos dentro da casa?
ou dentro de casa com esse pai de família. A primeira lição que o pai vai dar é quando o menino volta. Quando o menino volta, o menino saiu, nós conhecemos a história, saiu, pegou a parte que lhe pertencia, versículo de número 13 vai relatar isso para nós, ele gastou tudo o que tinha e volta arrependido para a casa do pai. Qual é a primeira lição aqui que ele traz para nós? É esta: herança na mão de filhos despreparado é valores jogado fora. Eu vou refrisar. Herança na mão de filhos despreparados é valores jogado fora. Irmão, olha o que esse menino fez. Ele pegou uma parte que o pai suou, que o pai trabalhou, que o pai conquistou e levou dias, levou meses e levou anos para conquistar, e como se fosse num passe de mágica, ele gastou tudo quanto tinha em suas mãos. Ele gastou tudo aquilo que o pai demorou anos para conquistar. Ele jogou fora porque lhe faltou preparo. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos alerta e a Bíblia nos orienta a nós prepararmos. Olha, bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e de bem, para dar o fim que vocês espera. Ou seja, isso é um preparo. Precisamos nos preparar se queremos ter um fim abençoado, chegar nos dias, olha Salomão dizendo, olha, regozije e se alegre no dia da sua mocidade, observe os caminhos do Senhor, para quando chegar os maus dias, não venha dizer, nele não tenho contentamento. Por isso, eu preciso observar a lei do Senhor enquanto eu sou jovem. Isso é um preparo. Eu preciso me preparar. A Bíblia vai nos orientar, João, no capítulo de número 14, versículo de número 1, a seguir, não se turbe o vosso coração. Por que é para mim não se turbar o coração? Porque eu preciso crer em Deus. Creia em Deus, acredite em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então tá aqui o segredo para mim ter um futuro abençoado. É um preparo, é eu acreditar em Deus. Como assim? Ó, a Bíblia vai dizer para nós, no livro de João, no capítulo de número 1, se você ler do versículo 1 a seguir, você vai encontrar João relatando às pessoas, olha, Jesus veio para os seus, os judeus, mas eles não o aceitou, mas todos quanto o aceitou, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Olha, todos aqueles que aceitou. Eu preciso, olha aí a Bíblia aconselhando, nos preparando. É preciso aceitar. É preciso aceitar. Porque herança na mão de filhos despreparados é valores jogado fora. Quanta gente tem jogado fora os valores que o Senhor entregou nas suas mãos? Por quê? Porque ele não está se preparando. E não é porque o pai não quer dar o preparo. Não é porque o pai não quer dar o ensinamento. Não, é o contrário. O pai está a fim de ensinar. Olha ele ensinando. Olha, quando você vai construir uma casa, você não senta primeiro e faz os cálculos para ver se dá para terminar. Por quê? Para quando você começar a fazer acabar então os seus recursos e as pessoas zombar de ti. Preparo, olha ele ensinando nós, nos preparando. Precisamos nos preparar, e você tem preparado a sua vida espiritual, você tem se preparado para uma eternidade. Por quê? Porque uma herança vai ser entregue a nós, ou melhor, na cruz do Calvário já foi colocado um testamento, o Novo Testamento do meu sangue. Esse testamento dá direito a mim e dá direito a você entrar no reino dos céus. Mas é necessário ter o preparo para não jogar essa herança fora. Porque tem muita gente jogando fora. Olha o ladrão na cruz.
Um dos ladrões da cruz disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e salva a nós. Mas o outro, olha o outro se preparando para uma eternidade. Ó Rei, ó Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Isso é preparação, reconhecimento de que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia nos ensina a preparar. Quando é que a Bíblia vai nos ensinar a preparar? Ela vai dizer para nós: vigiai e orai. Vigiai, temos que estar vigilante. Por quê? Porque as lutas, as dificuldades e o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele não dorme. Ele faz 24 horas e, se possível, hora extra para tentar tragar alguém. Mas a Bíblia manda a gente vigiar. Vigiar com o quê? Vigiar com a nossa palavra. Vigiar com aquilo que nós falamos. Vigiar com o quê? Vigiar com a nossa atitude, com aquilo que nós fazemos. Vigiar com o quê? Vigiar com as nossas amizades, com aquilo que nós andamos. Olha, vigiar com o quê? Vigiar com o namoro, com a pessoa que nós estamos nos relacionando. É preciso ter vigilância. É preciso ter vigilância. Porque se não tiver vigilância, você pode se dar mal. Você pode se dar mal, você pode estar jogando fora uma herança, algo valioso. Por quê? Herança na mão de filhos despreparados é valores jogados fora. E tem muita gente jogando fora. Tem muita gente jogando fora. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Não jogue fora a herança que Deus tem dado para você. Não jogue fora. Uma das heranças que o Senhor dá para nós são os filhos. São os filhos. A Bíblia relata isso para nós, que os filhos são herança do Senhor, dado a nós para que possamos cuidar. Mas aí tem pais, tem pais que não abraçam os filhos, tem pais que não beijam os filhos, tem pais que não sentam e conversam com os filhos. São herança que Deus entregou nas suas mãos, são valores para filhos despreparados que estão jogando fora. Irmão, não jogue fora. Os filhos, você prepara eles para a vida. Esta lição que eu estou falando para você, nós aprendemos dentro de casa. O pai está ensinando isso dentro de casa. É uma pena que o menino, ele não quis ouvir o pai e pediu a parte da herança antes do tempo e saiu antes do pai comunicar essas informações. Olha, se nós nos apressarmos para sair diante do nosso pai, nós perderemos informações importantes. Eu vou refrisar, se nós nos apressarmos para sair de diante de nosso Pai, nós perderemos informações importantes. Não se apresse a sair diante do seu Pai. Não, se assente, converse, diálogo com Ele. Isso é importante. A Bíblia diz vigiai e depois logo em seguida orai. Orar é você conversar com aquele que já viu o futuro. Uma oração é um diálogo que eu tenho com Deus, aonde eu tenho uma liberdade de me colocar e expor os meus pensamentos, meus projetos e aquilo que está acontecendo comigo. Então é preciso eu vigiar, mas é preciso eu orar, comunicar a Deus, porque os ouvidos dele não estão gravados, as mãos dele não estão encolhidas, não, ele está com os ouvidos abertos, está com as mãos estendidas, ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a te ouvir. É preciso conversar. A Bíblia vai falar: recebeste mal, por quê? Pediste mal. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que é o Senhor da sabedoria, e Ele pode lhe dar sabedoria. Segunda lição que aprendemos dentro de casa: o pai vai ensinar isso ao filho mais velho, porque o filho mais novo saiu e voltou, e quando ele volta, ele aprende a primeira lição: a herança na mão de filho despreparado é valores jogados fora. Mas o filho mais velho pegou a herança, e o filho mais velho não saiu de dentro de casa. O filho mais velho continuou dentro de casa.
E quando ele soube que o filho mais novo tinha retornado para casa e o pai tinha pegado aquele novinho cevado, que estava preparado para uma ocasião importante, estava sendo engordado para aquilo, para algo importante. O pai pegou, porque o irmão voltou, o filho voltou. Então o pai manda matar o novilho e faz uma festa, coloca anel no dedo, coloca sapatos nos pés, coloca uma veste nova, o banho é dado ao menino, e o irmão mais velho está chegando e está sabendo de tudo isso que aconteceu, porque ele não entra para dentro da casa, mas ele chama um serviçal, e o serviçal revela isso a ele. Ele se emburra e manda chamar o pai. E quando manda chamar o pai, ele vai falar para o pai aquilo que ele está sentindo. O que ele está sentindo, ele se expressa. Ele diz: estou tanto tempo com o Senhor, trabalhando de sol a sol, de dia a dia, de chuva a chuva. Não redei o pé daqui. O Senhor me deu a parte que me pertence, mas eu não gastei. Eu valorizei, eu deixei ela guardada, fiz investimento, ela está aqui, mas eu nunca pude fazer uma festa. Eu nunca pude fazer uma festa. O Senhor nunca me deu uma festa. O Senhor nunca me deu um novilho. O Senhor nunca me deu um cordeiro, um cabrito, para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Olha a lição que o pai vai ensinar ao filho mais velho. Pessoas são muito mais valiosas do que coisas. Pessoas são muito mais valiosas do que coisa. Você está reclamando por causa de um novilho? Você está reclamando porque você não gastou a sua herança como ele gastou? Você está reclamando porque você tem trabalhado de dia a dia, sol a sol e chuva a chuva? Você tem reclamado por causa disso? Mas deixa eu relatar para você. Pessoas são muito mais valiosas do que coisas. Você não gastou porque você tem valorizado muitas coisas. Você tem valorizado os bens materiais. Você tem dado um valor enorme e você não tem se alegrado com o seu irmão que estava perdido, que o pai até achou que estava morto, mas ele está vivo. Ele voltou à vida, ele foi achado, ele está aqui. Ele é muito mais valioso do que um novilho, ele é muito mais valioso do que o trabalho, ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa, porque é pessoa. É pessoa. Olha a lição que o pai está ensinando. Tem muita gente valorizando coisa e esquecendo ou tirando o valor das pessoas. Objetos têm mais valores do que seres humanos. Hoje em dia, vivemos em uma guerra dentro do próprio Brasil, aonde a situação que estamos, as pessoas é capaz de tirar a vida de um por causa de um bem material. E não é muita coisa. É apenas um sapato, é apenas um relógio, é apenas R$50. Por isso, acaba tirando a vida de uma pessoa. Ou seja, objetos têm tido muito mais valores do que pessoas. Ensina para os teus filhos que pessoas são muito mais valiosas do que objeto. Carro é bom, bonito, é até importante para uma determinada situação, mas ele não tem mais valor do que uma pessoa. Ele não tem mais valor do que uma pessoa. Festa é bacana, é gostoso, é legal, mas não pode ser mais valiosa do que uma pessoa. Não, tem gente que tem colocado festa acima de pessoas, tem gente que tem colocado carro acima de pessoas, tem gente que tem colocado objetos acima de pessoas, e isso está errado. Isso está errado, porque a Bíblia vai nos ensinar, o Senhor resumindo os 10 mandamentos, dizendo: olha, amará a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha Deus valorizando as pessoas. Deus valoriza tanto as pessoas que Ele olhou do alto céu e enviou o seu único filho, unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Deus valorizando pessoas. Jesus valorizou tantas pessoas que um dia está tendo festa em Jerusalém, mas em vez de ele pegar o caminho e subir direto para Jerusalém, ele passa em um tanque chamado Betesda, e ali naquele tanque tem um homem naquele pátio próximo ao tanque que há 38 anos não tem ajuda de ninguém. Que há 38 anos, quando ele se arrasta para descer no tanque, outro passa na sua frente sem valorizar, desprezando ele totalmente, com pressa por causa do seu eu. Há 38 anos ele está assim, mas Jesus resolveu passar ali e dizer para aquele moço: você é valioso. Como eu posso valorizar alguém que já pecou, que já errou, que fez algo que não deveria ser feito? Jesus não olhou para isso, porque esse homem tinha cometido um pecado, e o pecado foi a causa dele ficar paralítico. Mas Jesus disse, quando encontrou ele: vigia, ora, toma cuidado para que não te suceda coisa piores. Jesus deu a vida. Jesus trouxe a saúde para ele. Jesus valoriza tantas pessoas que no dia da sua morte, da crucificação, Pilatos pega um criminoso e coloca do lado dele, por nome Barrabás, e coloca Jesus e diz assim: quem é que vocês querem que crucifica? Barrabás, criminoso, que faz intriga, faz aí o crime organizado, ou a Jesus, que vocês estão dizendo que a única acusação dele que é rei dos judeus? Quem vocês querem que crucifica? Quem vocês querem? Jesus valoriza tantas pessoas, porque naquele momento, minuto antes de acontecer isso, ele está sendo julgado, e Pilatos está dizendo para ele: eu tenho poder. E Jesus está dizendo: você não tem poder. Se meu pai não te desse, você não teria poder. Se o meu pai não te desse, você não teria poder. Eu não estaria aqui, mas eu estou aqui porque Barrabás vai se apresentar. E a multidão grita: solta Barrabás. Olha Jesus sendo crucificado no lugar de um criminoso. Por quê? Porque ele valoriza pessoas. Ele valoriza pessoas. Você tem valorizado pessoas? Você tem ensinado seus filhos a valorizar pessoas? Nessa parábola, o pai vai ensinar os seus filhos. O primeiro ele ensina: herança na mão de filhos despreparados é valores jogados fora. Para o segundo ele ensina: não adianta você ter um novilho e valorizar o novilho e não valorizar uma pessoa, porque o novilho não tem tanto valor assim. Uma pessoa é muito mais valiosa do que um novilho. E você quer saber o preço do teu valor, da tua vida? Quer saber quanto você vale? Deixa eu falar para você. Nem mesmo o dinheiro do mundo inteiro poderia pagar a tua vida. A tua vida foi comprada com sangue. Um sangue puro e um sangue de realeza. Um sangue de Deus. Exatamente. A tua vida foi comprada com o sangue de Jesus. Então você tem um grande valor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu quero orar por você, e nesta oração eu quero que você se sinta valorizado. Valorizado. E eu quero que depois você passe isso para os teus filhos, passa isso para a tua esposa, passa isso para um amigo. Fala para ele que ele tem um grande valor. Meu Deus, Altíssimo e Criador dos céus e da terra, é em tua presença que nós estamos nesse momento, e eu estou orando com esta pessoa que está de cabisbaixo, está entristecido, abatido, até angustiado. Alguns estão até em depressão,
porque está achando que não tem valor nenhum, está achando que não vai para frente mais, está totalmente desvalorizado porque a esposa, quem sabe, o abandonou, o esposo, quem sabe, o abandonou, os filhos não ligam mais, e essa pessoa está no canto. Mas neste momento, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor vai lá onde ela estiver, abrace ela por gentileza, ou prove para ela de uma forma extraordinária que ela é valiosa, que ela é preciosa, que o Senhor morreu na cruz por amor à vida dele, à vida dela. Em nome de Jesus, eu abençoo agora esta vida, eu abençoo agora esta família, eu ministro saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu conto com você no próximo vídeo. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui no CTV Conselho para toda a Vida. E toda sexta-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui. Minha família em outro nível. Leve a sua família para outro nível. Assista os vídeos que a gente tem postado e compartilhe com pessoas. Compartilhe com alguém. Leve a família de outro para outro nível compartilhando esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira.